Vamos lá, turma. O que a gente vai ver aqui no módulo 3, tá bom, turma? O módulo 3 é um módulo relativamente curto, tá bom? Ele é bastante tranquilo de ser feito, ele é bem tranquilo de ser feito, mas o que acontece? Ele é cheio de cases, ele é cheio de historinhas, tá bom? E essas historinhas levam tempo para ser lidas, então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado aqui para não perder o tempo e não estourar o tempo da prova, tá bom? Então, galera, para a gente começar aqui, vamos lá, o que a gente vai ter aqui de módulo 3, tá? Então, a primeira coisa, a gente vai iniciar trazendo princípios, análises e objetivos de aposentadoria. Turma, cálculo de recebimento líquido. Primeiro, o Germano acabou de falar, líquido é após imposto, tá bom? Então, sempre que se falar de líquido, nós estamos falando após desconto de imposto. E o que a gente tem aqui nesse contexto, turma? Primeiramente, você vai ter historinhas aqui, você vai ter cases, onde conta-se uma situação. Germano tem tantos anos, fez um aporte inicial de tantos R$1.000, tem feito aportes mensais de tantos R$1.000, pretende se acumular com tantos anos, e aí a prova te pede para calcular qual que é o recebimento líquido que ele vai ter. Ou seja, quanto vai cair na conta dele no momento que ele optar pelo benefício após o IR. Então, é case, é historinha, aqui é fazer continha, tá bom? Super simples aqui, só se atentem nesta questão do IR, tá? Outra coisa que pode cair aqui muitas vezes é, eles invertem, ao invés de eles perguntarem quanto vai cair na conta, eles podem perguntar quanto será descontado em termos de imposto. E aí tem a pegadinha da tabela progressiva, né? Porque às vezes pode aparecer descontado na fonte ou que vai para ajuste, enfim, a gente vai falar disso daqui a pouquinho quando a gente falar de tributação, galera. Fechado? Então tá bom. Outra coisa que a gente tem aqui, alocação para manter o padrão de vida. Aqui nós estamos falando de renda perpétua, turma. Então quando a gente fala de renda perpétua, também é historinha, também vocês vão ter cases dentro da prova e basicamente a prova vai te perguntar ou quanto precisa ser acumulado para determinada pessoa ter um padrão de vida de forma recorrente, ou quanto ele precisa acumular de forma recorrente. São o cálculo das PMTs, né? E para achar ali o cálculo da renda perpétua, basta a gente dividir a renda que a gente deseja pela taxa que a questão apresentar. Lembrando sempre que a taxa deve estar em decimal, galera. Taxa deve estar em número decimal. Fechou? Tranquilo aqui. Bora para frente. Importância do planejamento de aposentadoria, meus queridos. Aqui também, case, historinha, provavelmente, estou vendo aqui na tela, o foco da minha câmera ajustou, que bom. Então aqui a gente tem cases, tá, turma? E contendo cenários diferentes. Então vai ter o cenário do Ronaldo, vai ter o cenário do Germano, vai ter o cenário do Duda. E estes cenários mostram muitas vezes situações onde determinada pessoa não tem um planejamento de aposentadoria, ok? Determinada pessoa não tem um planejamento de aposentadoria e a prova vai te cobrar através das alternativas, galera, que você entre com o planejamento de aposentadoria deste personagem. Então, provavelmente vão ter situações ali onde fala de reserva de emergência, reserva acumulada para o dia a dia, mas a pessoa não tem nada para aposentadoria. Então, geralmente, estamos falando ali de comparação de padrões de vidas diferentes, de estilo de vida. A prova costuma abordar muito isso, isso vai aparecer nas alternativas, tá bom? Que é basicamente qual é a sua atuação como consultor financeiro, indicando ali o momento de fazer o planejamento de aposentadoria, quanto aportar, qual deve ser o aporte mensal, com quanto aquela pessoa vai acumular e se aposentar. Então, questãozinha também de case, tá? Então vocês perceberam que até aqui nós estamos falando de case, contando historinha. Por isso que eu repito, galera, é uma prova de muita leitura, tá? Módulo 3 e módulo 6, que o Germano vai trazer no fim do nosso pré-prova aqui, são questões de historinha, de case. Tem que tomar cuidado para você ler a prova no tempo correto. Principalmente quem for fazer a prova modular, hein, galera? Atenção aqui. Principalmente quem for fazer a prova modular. Bora lá! RGPS, RPPS, Regime Geral da Previdência Social versus Regime Próprio da Previdência Social. O que a gente tem aqui, galera? O RGPS
O geralzão é aquele que todo mundo tem, né? Funcionário, CLT, que a gente tem ali e que dá direito ao INSS e um monte de benefícios incluídos. O RPPS já é para fundos fechados, geralmente órgãos públicos, nós estamos falando ali de órgãos do governo, né? Fundos municipais, estaduais, em prefeituras, empresas públicas. Então ali são chamados fundos de pensão. Não é todo mundo que consegue ter acesso a um regime próprio. Por exemplo, eu não consigo entrar no fundo de pensão da Petrobras. Para isso, eu preciso ser funcionário da Petrobras. Já o RGPS, o regime geral, todo mundo consegue entrar, basta contribuir para isso. Beleza? O que a tua prova pode abordar nesses itens aqui, galera? O regime geral te dá direito a um monte de benefícios. Aposentadoria, invalidez, licença maternidade, auxílio reclusão, seguro-desemprego, enfim, diversos benefícios ali. Quem é contribuinte do regime geral tem acesso. Beleza. A prova pode abordar quais são esses benefícios, tá? Já aconteceu algumas vezes da prova abordar esses benefícios. E tem uma pegadinha aqui que é o seguinte, a prova pode trazer se profissional autônomo ou profissional liberal pode contribuir para o regime geral. Sim, a resposta é sim, pode contribuir normalmente. A única questão aqui é que o profissional autônomo ou profissional liberal, quando ele contribui para o regime geral da Previdência Social, ele não tem direito a 2 daqueles benefícios que a gente trouxe. Ele não tem direito ao seguro-desemprego e ele não tem direito à indenização por acidente de trabalho. Por quê? Conceitualmente, como ele é autônomo, ele está contribuindo por parte sem estar trabalhando. É esse o conceito que tem por trás. Não tem um empregador dele por trás fazendo aqueles pagamentos, tá? É ele por conta própria. Se não tem um empregador, então ele não está trabalhando, não tem seguro-desemprego e também não pode ter acidente de trabalho pelo fato dele não estar trabalhando. Eu sei que pode parecer incoerente aqui, mas é a lógica que tem por trás da não existência desses 2 benefícios para o profissional autônomo ou liberal. Perfeito? Benefício definido, contribuição definida e contribuição variável. Então a prova pode te cobrar estes 3 caras, tá bom? O que é o benefício definido, galera? Benefício definido, você sabe quanto você vai receber no momento da concessão do benefício. É, por exemplo, o INSS, onde todos contribuem para um grande bolsão e você sabe quanto você vai receber lá na frente. Esse tipo de benefício aqui, turma, ele só permite a geração de renda, tá? Você não consegue fazer saques. Você não consegue chegar a qualquer momento no INSS e falar assim, eu quero sacar 10 mil do fundo aí. Não. Quando você se aposentar, você vai ter direito ao benefício. Então, ele só permite conversão de renda. Contribuição definida. Você sabe o valor que você vai contribuir, exatamente esse é o termo, a contribuição é definida. De acordo com o que você acumular, você vai ter o seu benefício no final do plano. E a contribuição variável é a mais comum que existe no mercado, turma. Ela é o que a gente vê no nosso PGBL, no nosso VGBL. A gente tem total liberdade para fazer o que quiser. Aqui contribuir mais, contribuir menos, mudar o padrão de contribuição. Eu quero contribuir esse mês, o próximo mês eu não contribuo, no mês seguinte eu vou contribuir 3 vezes esse valor. A gente decide. Por quê? Porque aqui eu estou formando o meu colchão. Aquilo que eu depositei para mim é o que vai me gerar meu benefício e minha renda no futuro. Diferente do benefício definido, lembra que eu falei do INSS? Onde é um riozão ali, uma piscinona que a gente fala, um bolsão, todo mundo vai botando dinheiro lá e esse dinheiro é utilizado para pagar os benefícios de quem está se aposentando. Então ali, aquele fundo todo não é meu, eu contribuo para um dia ter acesso àquele benefício. Na contribuição variável, tudo o que eu contribuo fica para minha concessão de benefício no futuro. Aqui é individual, é eu comigo mesmo. Beleza? Tranquilo até então? Vamos que vamos. Vesting. O que é importante em termos de vesting, galera? Quando nós trabalhamos numa empresa que tem benefício de, ao aderirmos um produto de previdência, eu posso fazer o meu depósito e a empresa vem lá e deposita também até um determinado valor. Por exemplo, eu coloco no meu PGBL lá R$100, a empresa vai e põe mais 100. Eu ponho R$200, a empresa põe 200. Eu ponho R$300, a empresa põe 300, até um limite de X%. E esse X% muda de empresa para empresa, muda de plano para plano.
Beleza, tranquilo. Se eu resolver sair da empresa, resgatar todo aquele valor, a parte que eu contribuí, galera, é minha. 100% da parte que eu contribuí é minha, eu posso sacar. Porém, a parte que a empresa contribuiu, para eu sacar, para eu ter acesso àquele valor, é necessário que eu obedeça a algumas características específicas, definidas pela própria empresa, definidas pelo plano em específico. Estas características são chamadas de vesting. Então, geralmente tem relação com o tempo de duração do plano. Por exemplo, dentro de Itaú, onde eu trabalhei boa parte da minha carreira, para você ter acesso a 100% do valor depositado pela empresa, você precisava ter no mínimo 10 anos de plano ativo. Se você tivesse menos que isso, você resgatava de forma parcial, era uma tabela escalonada. Então, isto é vesting. Essas são as regras de vesting, tá? Cada empresa tem a sua. Aqui não se cobrará critérios, porque cada empresa tem a sua, cada plano tem a sua, porém, pode-se cobrar conceitos do que são o vesting, ok? SUSEP e Previc, vocês vão ter acesso a essas duas superintendências aqui, né? Na hora da sua prova, e basicamente elas são as superintendências que controlam a SUSEP, as entidades abertas de previdência complementar, e a Previc, as entidades fechadas de previdência complementar. Lembra que nós falamos dos fundos de pensão, daqueles planos de órgãos públicos, de municípios, de prefeitura, estaduais, enfim, são órgãos públicos que nós não conseguimos entrar a hora que a gente queira, desde que a gente seja funcionário, por exemplo, daquela instituição. Então ali são planos são fundos de pensão, são fechados e são ali remetem ali a Previc e os abertos remetem ali a SUSEP. Fechado? Tranquilo até aqui? Sossegado, né? Módulo 3 é tranquilo. Vamos dar sequência aqui, meus amigos. Vamos dar sequência aqui. A gente entra na parte de baixo aqui, que é trazer produtos e estratégias de previdência complementar. Vamos lá. PGBL e VGBL. Por mais que pareça simples, cai questão conceitual a respeito desses caras aqui. Lembrando, PGBL, tanto o PGBL quanto o VGBL, né, são livres de inventário, não entram em inventário. Você pode ter algumas situações que você viu na mídia, mas o Rio de Janeiro está tributando, ou Minas Gerais está tributando, mas a lei diz que não entra em inventário. E a prova não entra na seara de coisas que estão sendo questionadas na lei, na justiça. A prova não pede exceções, vamos dizer assim. A prova segue o que está na lei. E a lei diz, PGBL e VGBL, até o momento, não entra em inventário, ok? O PGBL é um produto de previdência e o VGBL é considerado um seguro de vida com cobertura por sobrevivência, mas os dois são utilizados para planejamento de aposentadoria, galera. PGBL, tributação sobre o saldo total. VGBL, tributação sobre os rendimentos. PGBL te permite... Opa, deixa eu voltar aqui. PGBL te permite usar o benefício do diferimento fiscal. O que é isso? Você consegue abater até 12% da sua renda tributável se você fizer depósitos no PGBL e fazer a sua declaração do imposto de renda no modelo completo. Perfeito? Esse é o recurso chamado de diferimento fiscal. Somente o PGBL te permite isso, o VGBL não, e você precisa utilizar a sua declaração no modelo completo. Ok? Então ele te dá esse monte de benefício, mas em contrapartida, quando você for usar, a tributação é sobre o todo. Então tem ganhos e perdas aí sempre. Quando a gente fala de fundo previdenciário, a gente tem o conceito dos fundos de investimento especialmente constituídos para aquela finalidade. Ou seja, você, contribuinte, não pode chegar e mexer naquele fundo. Quem é o único cotista daquele fundo é a seguradora, que é a entidade que você faz os seus aportes e ela faz o aporte neste fundo que é especialmente constituído para ele. Você pode ter alguma questãozinha conceitual aí. Lembre, este fundo tem um único cotista que é a seguradora. Todos os contribuintes do plano de previdência interagem com a seguradora e é a seguradora que interage com o fundo. Tá? Então aqui é um conceito que pode cair na sua prova. Riscos do participante, galera. Então, enquanto você está na fase da acumulação, quais riscos existem?
existe risco de eu perder o meu emprego, não conseguir mais contribuir. Então aqui é um risco meu, né? Apenas meu. Agora, o que acontece? Quando eu opto pela conversão do meu benefício em renda, aquele dinheiro que está lá com a seguradora, eu falo para ela assim, olha seguradora, pega esse dinheiro, toma esse dinheiro para você e a partir de agora você se compromete a me pagar R$5.000 por mês durante toda a minha vida, ou durante 20 anos, de acordo com a renda que eu solicitar. Beleza, a partir deste momento, o dinheiro é da seguradora, não é mais meu. Todo aquele fundo acumulado eu não tenho mais acesso. O que a seguradora vai me fazer é pagar aquela renda mensal conforme a gente combinou. Aí eu passo a ter um risco de crédito da seguradora. Se a seguradora quebrar, eu vou me dar mal. Por quê? Porque aquele dinheiro não é mais meu, aquele dinheiro já foi transferido para a seguradora em troca de uma promessa de que ela deveria me pagar mensalmente durante X tempo, durante a vida toda, depende qual a renda que eu escolher. Então, a prova pode te trazer os riscos do participante em cada etapa aqui, na fase de acumulação e na fase do benefício. Custos envolvidos, taxas de carregamento e taxas de administração. Aqui a pegadinha basicamente é taxa de carregamento, ela é cobrada unicamente sobre o aporte, isso pode ser na entrada, isso pode ser na saída, e a taxa de carregamento também pode ser isenta de acordo com o regulamento do fundo, isso varia de fundo para fundo, porém é cobrada apenas sobre o aporte. E a taxa de administração, ela é cobrada sobre todo o patrimônio. Então o que acontece? A taxa de administração, quando ela é alta, ela é mais lesiva ao contribuinte do que a taxa de carregamento. Então a prova pode te trazer aqui alguns planos e colocar plano A, plano B, plano C, plano D e perguntar para você qual é o mais vantajoso para o contribuinte. Ou ele deveria migrar do plano A para o plano B, e aí você tem que fazer conta e comparar como que é a taxa de carregamento, como que é a taxa de administração e, na maioria das vezes, existe a pegadinha deles colocarem algum desses planos com uma taxa de carregamento bem alta e aí você automaticamente ia falar, esse aqui é ruim, você já marca lá, quando na verdade o mais caro para o contribuinte é aquele que tem a taxa de administração mais alta. Lógico, precisa fazer a conta, isso não é uma regra, você pode ter números parecidos ali, números equivalentes, mas em geral, taxas de administração mais altas são mais lesivas, são mais penosas para o contribuinte do que taxa de carregamento. Principalmente porque, dependendo do fundo, a taxa de carregamento pode até ser isenta. Beleza? Tranquilo. Regimes tributários, galera. Vamos falar então de tabela progressiva e tabela regressiva. A pegadinha aqui é que tabela progressiva tem duas formas de cálculo. Lembra o seguinte, se você for sacar, você é tributado de 15% na fonte, na cabeça, e o restante vai para o ajuste na sua declaração anual. Perfeito? Saque 15% na fonte, o restante vai para ajuste na sua declaração anual. Porém, a tabela progressiva possui uma outra forma de cálculo, que é quando você opta pela conversão em renda. E aí você é como se você estivesse recebendo um salário. Salário a gente paga o quê? Tabela progressiva 0 a 27,5. Então a prova pode te abordar isso, tá? Atenção no texto, atenção no enunciado, para você entender se é um saque, e aí 15% na cabeça e o resto para ajuste da declaração anual, ou se é conversão em renda, tabela progressiva de 0 a 27,5. E a tabela regressiva, ela é o quê? Aquela tabela que é chamada tabela 25, de um lado você tem os anos e do outro você tem os percentuais de tributação. Ela começa com 35% de tributação e ela vai reduzindo 5% a cada 2 anos, por isso a ideia do 25, né? Cada 2 anos ela reduz 5% de tributação até chegar em 10 anos e chegar a 10%. Essa tabela tem que saber, tá bom, turma? Essa tabela não acompanha na hora da prova. A tabela progressiva você tem na sua prova. A tabela regressiva você não tem, então tem que saber. E aí o que acontece? Você tem aqui a questão de portabilidade, tá? Que envolve muita coisa aqui, né? O que pode, o que não pode. Então, é importante. O que eles vão te cobrar? Solicitação, como é que é feita a solicitação de portabilidade? Tem que solicitar para a instituição destino, para que a instituição destino solicite para a instituição de origem. Vão te perguntar ali provavelmente tributação, o que pode e o que não pode, eu já vou falar disso. E prazo, né? Qual que é o prazo que a gente tem para solicitar uma portabilidade? Depois de quanto tempo que eu estou no plano e poderia solicitar portabilidade para um outro plano? Então aqui, turma, é importante esse ponto que eu vou falar aqui, tá? Tivemos mudança na regulamentação
em relação à mudança de regime tributário aqui, tá bom? Antes, você podia migrar de PGBL para PGBL, de VGBL para VGBL, e você poderia migrar apenas da tabela progressiva para a regressiva. Sendo que quando você fazia essa migração, o teu reloginho zerava a contagem, ou seja, você entrava na tabela regressiva diretamente ali nos 35% de alíquota. Então nós temos uma regulamentação, tá? Que entrou em vigor aí em 2024, que já pode ser cobrada na sua prova. A sua prova ainda não cobrou isso, mas é importante que você saiba, que diz o seguinte: o contribuinte pode optar por qualquer um dos dois regimes tributários na hora da concessão do benefício. Ele pode falar, eu quero progressivo ou eu quero regressivo. E ao ele optar pela regressiva, não tem esse negócio de zerar o reloginho. O que acontece? É feita uma estratificação de datas dos aportes. Então eu vou ter faixas de valores que foram depositados há mais de 10 anos, eu vou ter faixas de valores há 8 anos, há 5 anos, e cada faixa dessa vai ter uma alíquota de tributação de acordo com a minha tabela regressiva, tá bom, turma? Então isso aqui, vocês podem cair na prova de vocês, tá? A prova ainda não abordou isso aqui desde que mudou a regulamentação. Então você pode escolher o regime tributário na hora do saque, na hora da conversão da sua renda, não tem problema nenhum. E a forma de cálculo ela é estratificada, caso você opte pela regressiva, obviamente, de acordo com a data dos aportes que você fez. Fechado? Muita atenção aqui, tá? Tô com um feeling que a prova vai cobrar isso, porque não cobrou até então desde a mudança da regra. Vamos lá, tipos de renda. Então a prova vai abordar provavelmente esses 3 caras: renda vitalícia, renda temporária e renda por prazo certo. Renda vitalícia, você recebe até a sua morte, não transfere para o beneficiário. Renda temporária, você recebe pelo prazo definido. Se você falecer, não transfere para o seu beneficiário. Renda por prazo certo, você recebe pela duração que você contratou. Se você contratou por 5 anos, por 10 anos, a seguradora vai pagar por esses 10 anos. Esta renda aqui, caso você venha a falecer no meio deste prazo, a continuidade do pagamento acontecerá para o seu beneficiário, tá bom? Renda por prazo certo. Por último, tábua atuarial, galera. Então, tábua atuarial é um conceito de expectativa de vida do cidadão. E aqui a regra é: quanto mais antiga a tábua atuarial, menor era a expectativa de vida. Pelo fato de ser menor, maior é a renda paga. Então, o que a prova pode te abordar aqui? Colocar diversos planos que você compara ali e ele te pergunta qual que é mais vantajoso para o contribuinte, ou se deve migrar do plano A para o plano B. O que você tem que analisar, além das questões de custos que nós falamos aqui, taxa de administração, taxa de carregamento, a questão da tábua atuarial. É mais vantajoso que eu opte por tábuas atuariais mais antigas, porque a minha renda será maior. Atenção aqui, tá bom? Renda por prazo certo, pouco importa a minha tábua atuarial. Por quê? Porque está contratado que a seguradora irá me pagar por 10, por 15, por 20 anos, independente de eu morrer ou não. Caso eu morra, aquele benefício continuará sendo pago para o meu beneficiário indicado. Perfeito? Tranquilo até aqui? Conceito rápido, módulo 3 fácil, tranquilo, vocês vão tirar de letra, vão gabaritar, porém, tem muita leitura, como eu falei para vocês, muito case, tem que tomar cuidado aqui para não se perder no tempo desta prova. Fechado, galera?